Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 12 de fevereiro, nosso texto está em Gênesis, no capítulo 45. E eu quero lembrar a todos vocês de inscreverem-se no nosso canal do YouTube Karen à Mesa com o Pai e ativar as notificações do sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Então vamos lá? Gênesis, capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa do faraó o ouviu. Disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas vacas e tudo o que tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças na pobreza, tu, tua casa e tudo o que tens. Eis que os vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é da minha boca que vos fala. Fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos em fazer descer o meu pai para cá. Lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais, parti e tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para o vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudas de vestes. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. Subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive.
e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes ele contado todas as palavras de José que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que eu morra. Velho Testamento, livro de Marcos, capítulo 15. Logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhe um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com tantos outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que se fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhe disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, à sala da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoravam, e, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era hora terceira, e o crucificaram, e por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E cumpriu-se as escrituras que diz: com malfeitores foi contado, e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes e os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E à hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis que chama por Elias.
E um deles correu a embeber uma esponja de vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe-o a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e serviam quando estavam na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se admirou de que já estivesse morto e, chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, envolveu-o nele e depositou-o no sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Velho Testamento, livro de Jó, no capítulo 11. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? O homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar aos homens? Zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos, mas na verdade provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber o segredo da sabedoria, que múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e da sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encarcerar e juntar, quem o impedirá? Porque ele conhece os homens vãos e vê o vício, e não o terá em consideração. Mas o homem vão é falto de conhecimento, sim, o homem nasce como cria de jumento montês. Se tu preparaste o teu coração, estendeste as tuas mãos para ele, se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas, porque então o teu rosto levantarás sem mácula e estarás firme e não temerás. Porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas que já passaram. A tua vida mais clara se levantará do que ao meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos acariciam o teu rosto. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. Amém? Então, nós aprendemos hoje em Gênesis que Deus tem controle absoluto de todas as coisas. Quando José fala aos seus irmãos que não é para ficar triste, que não foram eles que o enviaram para o Egito, senão Deus, que tinha um plano perfeito de livramento para toda a sua família, para todo o povo de Israel. E no capítulo 15 de Marcos, mais uma vez vemos que Deus tem controle absoluto de todas as coisas, porque o povo escolheu a soltura de Barrabás. Era necessário que Jesus morresse. Então Deus, mesmo diante das escolhas erradas, ele continua no controle de todas as coisas. Vamos orar?
Pai Santo, bendito, fiel, justo, nós te damos graças nesse dia, porque o Senhor é Deus poderoso, está assentado no teu trono de glória e governa sobre todas as coisas. Teu é o domínio, teu é o poder pelos séculos dos séculos. Reconhecemos a tua grandeza e soberania e por isso lhes chamamos Senhor, porque tu és o dono das nossas vidas. Te agradecemos porque no controle de tudo o Senhor tem nos dado livramento e as tuas bênçãos. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Shalom!